O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam que as vossas obras são boas e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha Meus queridos irmãos, minhas irmãs na fé, nós que aqui estamos na nossa Igreja Matriz de Santo Antônio, durante esses dias, 8ª noite, nós nos reunimos para ouvir a palavra, celebrar o dom precioso da nossa fé, ouvir a palavra santa de Deus, renovar em nossas esperanças, iluminados pela vida, missão do nosso padroeiro, glorioso Santo Antônio. Neste dia em que nós temos tanta coisa boa para colocar no altar. A primeira delas é agradecer ao nosso Senhor a oportunidade que nós temos de estarmos aqui e ouvir a palavra de Deus, participar da Eucaristia. E a palavra vem ao nosso encontro, nos ajuda, nos ilumina e nos fortalece. Coloquemos em comunhão e prece, agradecemos ao Deus da vida, a vida longa e produtiva do Padre Zezinho, que hoje completa 80 anos, aquele que foi o protagonista da evangelização através da música, da pregação e dos meios de comunicação. E isto, os seus inícios há 60 anos atrás, quando o padre não podia sair à porta da casa paroquial se não tivesse embatinado de preto, o Padre Zezinho saía de calça e camisa com a viola nas costas e percorria o Brasil todo, né? Então, quem somos nós, esses padres que estão aí na mídia, que hoje é tão fácil, né? Pela internet, por exemplo, nós chegamos em tanta gente, e o Padre Zezinho é o grande protagonista do seu tempo. Então hoje nós rezamos e agradecemos a Deus a sua vida, que ainda produz, ainda canta, ainda prega, ainda reflete, ainda faz tanta coisa boa na vida e na missão da nossa igreja, né? Creio que o maior sucesso dele é aquele que foi gravado em 27 línguas, que é a oração da família, cantada por este mundo aos 4 cantos, né? Mas não só essa, como tantas canções marcaram a vida e a missão da nossa igreja. Então hoje nós agradecemos a Deus a vida do Padre Zezinho, que celebra os seus 80 anos de vida. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje tem muita coisa para nos ajudar. Primeiro, São Paulo na primeira leitura. Jesus nunca foi sim e não, mas somente sim. O que São Paulo quer dizer para nós diante desta afirmação? Em Jesus é garantido todas as promessas de Deus, todo o querer de Deus, todo o agir de Deus tem a sua plenitude em Jesus a partir do sim dado. E nós vemos que o seu sim foi se desdobrando em consequências, em compreensões, até o tormento e morte de cruz. Mas o seu sim não foi silenciado na cruz, porque a força da ressurreição o falou e o deu a oportunidade
do seu sim ser continuado na vida e na história. Então, por isso que nós estamos aqui hoje celebrando a Eucaristia, porque Ele assumiu, a partir da sua vida, as nossas dores e incompreensões. Então nós vemos aí a beleza, o sim de Jesus, que nos deu vida e vida plena. Aí agora o próprio Jesus no Evangelho: vós sois o sal da terra. Nós todos somos batizados, a marca do amor de Deus está em nós, nós somos convidados a ser sal e luz. Hoje Jesus usa dois elementos no Evangelho para dizer da nossa missão de batizado, ao qual Santo Antônio foi, na vida de tantos, sal e luz. Luz para iluminar, para mostrar caminho. O sal para dar gosto, sabor nas coisas. Aí Jesus nos provoca: se o sal se tornar insosso, ou seja, se ele perder o seu sabor, a sua função, com o que nós vamos salgar? Com o que nós vamos dar gosto? Não pensemos somente nos alimentos, mas pensemos na nossa vida. Vida desses tempos difíceis que estamos vivendo e enfrentando. Se nós perdemos a esperança, o sal, o gosto da vida, aí a vida perdeu o seu sentido. Na verdade, deixa até de ser vida, porque não está cumprindo a sua missão. Então Jesus nos provoca: o sal que perde a sua função, ele serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está no alto do monte. E ele ainda nos provoca: ninguém pega uma lâmpada, como está aqui nesse lustre, e coloca aqui debaixo do altar. Qual que é a função da lâmpada aqui debaixo do altar? Nenhuma. Por isso que ela fica no alto, porque no alto tem a função de iluminar todo o ambiente. Assim é a nossa vida de cristãos. No rito do batismo, antes da reforma litúrgica, tinha quem foi batizado aí de 70 para trás, foi batizado assim. Tem um determinado momento que o pai vai lá, pega um bocadinho de sal e toca na língua do menino. Isso previa o rito antigo, para dizer essa passagem do Evangelho, para nós sermos sal da terra, ou seja, dar gosto, dar vida, dar sabor. É a missão nossa do cristão, porque senão nós perdemos a essência bela da nossa fé. Eu já disse isso aqui e repito. Gente, cá entre nós, para que serve um chuchu se o sal não existisse? Tem um trem mais atrapalhado que chuchu? É uma mistura de nada com coisa nenhuma, aquilo. Tem uns ainda que é mais verdinho, agora tem uns desbotados. Faz aquilo para você ver, só com afoga lá, joga uma aguinha para cozinhar e mete aquilo no peito. Tem que estar com a fome para aguentar. Agora você bota um salzinho, uma pimentinha do reino, uma pimentinha verde, aí o negócio melhora. Aí tem outra cara. A nossa vida não pode ser uma vida de chuchu, sem gosto, sem aparência, sem cor. Por isso que Jesus chama a nossa atenção no Evangelho, que o sal tem que salgar, tem que dar gosto, tem que dar vida. A luz, iluminar. Então nós podemos pensar, você que exerce a sua missão, você que é pai, mãe de família, você que é filho, como nós estamos conduzindo a nossa vida? Nós estamos sendo sal e luz? Um dia nós somos batizados, a marca do amor de Deus está em nós. Olhando para a vida de Santo Antônio, nós identificamos que ele foi luz para muitos. Conversando com um bispo idoso, e ele me perguntou se eu sabia desse milagre de Santo Antônio. Eu não sabia não. Diz ele que um dia Santo Antônio foi atender confissão, aí chegou um homem lá para confessar, e o homem ficou muito nervoso, dadou chorar na frente do Santo Antônio. Aí o Santo Antônio falou com ele: você está muito nervoso, você vai embora, você está emocionado demais, você faz o seguinte, você vai lá, chega na sua casa, escreve os pecados, e amanhã você volta.
Se caso você começar a chorar, você me entrega a lista dos pecados, né? No outro dia está lá o Santo Antônio atendendo confissão. Chega o sujeito lá com a baita de uma lista, né? Papelão desse tamanho. Começou a falar. Quando ele começou a falar, começou a chorar de novo. E chorava na frente do Santo Antônio, e o Santo Antônio falou com ele assim: olha para a lista que você escreveu. E o homem foi chorando e olhando, e aquilo que ele foi escrevendo foi sumindo. E no final do choro, a lista limpinha, o papel branquinho. Qual que é a moral da história? Que quando nós arrependemos, quando nós deixamos as pessoas ser luz na vida da gente, quando nós deixamos o outro ser sal na nossa vida, quando a gente se arrepende, porque o problema não é pecar, o problema é a gente acostumar com os pecados. É quando a gente arrepende, como foi este homem diante de Santo Antônio, assim como aquele papel foi limpando, foi perdendo aquilo que estava escrito, a alma daquele homem foi limpa diante de Deus. Assim acontece conosco, meus irmãos. Assim é na vida de Santo Antônio. Foi luz na vida daquele pobre homem pecador, que encontrou a graça e a salvação a partir da vida e da virtude deste homem santo. E insisto com vocês, a maioria dos santos da nossa fé fizeram grandes milagres depois de mortos, depois que nasceram para a eternidade. O Santo Antônio, ao contrário, os milagres dele foi quase tudo em vida. Então nós temos que pedir muito a Santo Antônio que nos dê força, nos dê coragem, nos dê paciência, nos dê luz, e que nós sejamos sal na vida de tantos e tantas. Que Santo Antônio do Céu, grande pregador do Evangelho, ilumine a nossa comunidade, a nossa paróquia, o nosso povo, os nossos visitantes, aqueles que gostam, que rezam conosco sempre, os nossos internautas que têm feito essa trezena. Menciono aqui 2 pessoas, a Conceição lá de Japaraíba, que todos os dias rezam conosco, e também alguém que nos encontrou longe daqui, lá no estado da Paraíba, digitando no YouTube, missa ao vivo, encontrou a gente domingo, mandou um e-mail hoje para a paróquia, agradecido, e está rezando conosco toda essa trezena. Olha os sinais de Deus, olha a luz de Deus, olha o sal chegando no coração de tantos. E isso tudo é motivo para a gente agradecer a Deus, porque Deus nos ilumina, Deus nos dá a sabedoria, e Santo Antônio nos abençoa e faça de nós uma paróquia cada vez mais missionária e acolhedora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.